Olá, voltamos com mais um vídeo e o tema de hoje é extremamente importante para que eu prospere na vida, tenha saúde mental ou para que eu extremamente adoeça. O nosso tema de hoje é as consequências da ausência paterna na minha vida adulta. Esse tema, hein, Sueli? Foi muito pedido. Com certeza. Mas antes disso, Carlas, vamos pedir para o pessoal compartilhar, se inscrever no nosso canal. E encaminhar esse vídeo para quem você sabe que teve uma infância distante de um pai, né? E quando a gente fala distante de um pai, a gente não fala só de físico, né? A gente fala também emocional, porque muitas vezes existem várias situações em que o pai está presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. A ausência paterna a gente pode olhar sobre duas óticas. Quando o pai está fisicamente em casa, mas emocionalmente, se você não tem o cuidado. E em outra situação, quando você não tem o cuidado nem emocional e nem físico. Isso porque o pai morreu muito cedo, você não conheceu. Filhos, questão de divórcio, o pai foi embora. Sim. Ou questão mesmo de você não conhecer seu pai. Tem gente que não tem o nome nem no registro. Isso tem, na vida adulta, muitas consequências. Acho que a Sueli tem uma história Com certeza. de vida, de ausência paterna, que acho que você pode compartilhar, que vai ajudar muito, né? Com certeza. Então, assim, eu cresci realmente sem pai, né? Inclusive, a minha história, muitos talvez vão ficar impactados pela história que eu cresci acreditando, Carlas. Mas é importante, antes de contar, que a gente dê ênfase àquilo que a gente fala para a criança. Porque tudo que a gente fala para a criança, ela tem como verdade absoluta. E ela cria aquela situação na cabeça dela. Ela vivencia aquilo. Até um dia que ela descobre que aquilo não é o real. O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer? Que eu cresci e minha avó dizia que eu tinha sido achada na lata do lixo. Então, o que eu imaginava? Toda vez que eu via um papa entulho, um bebê lá dentro chorando, a minha avó passando, olha, um bebê, me pegou e me achou. Entende? Então, assim, eu tinha aquilo como verdade total e absoluta. E é interessante que eu morava com a minha mãe em casa, mas eu não sabia que a minha mãe era a minha mãe, porque a minha referência materna era a avó. Então, isso foi uma confusão muito grande para mim. Eu cresci até meados da minha adolescência acreditando nisso. E quando foi que você descobriu? Como foi que você sentiu quando você descobriu? Eu descobri ouvindo conversas, né? Ninguém, assim, não... Até hoje, eu acho que ainda tem muitas famílias que escondem histórias, né? Não contam, deixa para depois, e aí a pessoa acaba descobrindo da pior maneira possível. E eu escutei realmente boatos, assim, não sei o que é a tua mãe. Então, eu não sabia que a minha mãe que morava comigo era minha mãe. Porque eu cresci acreditando que os meus tios eram meus irmãos. E aquilo para mim era verdade total e absoluta. É muito importante a gente entender, quando a gente fala de ausência paterna, o pai é aquele que nos dá força, que a gente vai para a vida, que a gente trabalha, que a gente busca dinheiro. Então, se eu cresço achando que eu não tenho pai, que eu fui achada na lata de um lixo, ou que meu pai me abandonou, vai ter consequências de insegurança, de medo, de frustração, de dependência emocional, porque eu vou buscar essa falta do meu pai em outras relações. Então, provavelmente, pode acontecer a situação de eu me envolver, sim, com pessoas mais velhas, querendo essa proteção, e não é por um amor, e nada vai suprir, porque na vida adulta vai ficar aquele vazio, e eu não sei de onde vem, aquela sensação de desconexão, de eu não pertenço a esse lugar, falta alguma coisa. Você já passou por isso? Muito, durante anos, até a minha vida adulta, Carlos, mesmo ter iniciado a terapia, eu me sentia um peixinho fora d'água. Eu não me achava, eu não sou parecida fisicamente com ninguém da minha família materna. Eu não sabia quem era o meu pai. Para mim não existia pai. E até então, depois de uma certa idade, eu ouvi que meu pai tinha morrido. E aí eu acendi a vela atrás de um galinheiro. Então eu acreditava. Eu nem sei te dizer se até hoje alguém já me viu na época acendendo vela atrás do galinheiro. E você tem essa memória eu mesmo? Tenho. Olha, gente, que eu rezava, eu botava as velas, eu comprava com os trocados que eu tinha na época vela, porque eu precisava acender para o meu pai, que eu queria que ele me levasse. Porque eu me sentia tão diferente de todo mundo, tão fora do local, que eu queria ir embora com ele.
Olha, uma ideação suicida desde pequena. Ela não sabia, quando pequena, que era esse desejo de morte, mas era. E é muito preocupante, porque tem muitas crianças que moram com os avós, que moram com os tios. E aí, quando eu não tenho essa figura paterna, fica aquele negócio de todo mundo pode mandar naquela criança. Com certeza. Todo mundo manda tomar banho, todo mundo está frustrado com algumas coisas do dia a dia. É sempre a pessoa mais fraca que vai sofrer. E qual é essa criança? É que não tem o suporte do pai. Seja porque a mãe mora na com os irmãos, com todo mundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não dá ouvido à dor da criança. Não dá. Larga disso, é bobeira. A criança fala, eu quero morrer. Mas menino, isso é bobeira, isso não é nada não, é coisa de criança. Não é coisa de criança. Isso pode até estimular uma patologia. A criança crescer, tipo assim, querendo lidar só com coisas difíceis, com situações assim, que a gente chama de pulsão de morte. Freud vinha falando de pulsão de morte. Ou andar de moto muito rápido, ou querer fazer muitas atividades perigosas, porque no fundo ela tem uma vontade de morrer. Só que ela não sabe, ela não tem isso. Eita, gente, tá chovendo aqui, então se vocês ouvirem um barulhinho aqui, é de chuva, tá? Mas no fundo ela não sabe externalizar aquilo. Porque ela nunca olhou para aquela dor, mas é um desejo de morrer, é uma insatisfação, é uma dor, é uma angústia que atrapalha muito através da insegurança, da explosão. Exato. Tipo, ninguém gosta de mim, então eu vou na escola, a criança ela pode ter aquela explosão. E eu cresço na vida adulta também, falou comigo, eu explodo. Eu cresço na vida adulta não querendo me entregar nas relações. E muito interessante, perdão, Carlos, é que todos os meus relacionamentos eram pessoas muito mais velhas. Todos. Inclusive, o meu segundo relacionamento, um vizinho meu, quando viu ele chegando, falou para mim bem assim, nossa, o teu pai voltou. E eu ainda não sabia nem que meu pai era vivo. Então, assim, são casos que tem dentro de família que são tabus, que as pessoas escondem pensando que a criança ou adolescente não entende. E aí eu já tinha meus 17 anos. Foi quando eu fui procurar saber o que tinha acontecido, que eu realmente tinha um pai. Aos 17 anos, já chegando por lá, passei dos 15, né? Hoje em dia, claro que não. As crianças são bem mais maliciosas, é diferente da minha época. Mas quando um vizinho falou aquilo, eu fui querer ver a foto do meu pai e eu não tinha. Porque a minha mãe depois me disse que eu tinha rasgado todas. O que você tinha rasgado? Eu rasguei. Então eu não lembro disso. Se eu rasguei no momento da minha infância, eu não me recordo. Mas foi por quê? Porque provavelmente eu estava com raiva, porque ele não gostava de mim, porque eu fui abandonada. E a gente nem sabe se essa história é real, né? Sim. Não se sabe. Você falou se isso é real. E aí, outra situação que acarretou essa ausência paterna, todas essas informações, que foi um emaranhado de informação, a questão física, ela pesou muito. Eu vivi dentro de hospital durante muitos anos. Eu adoeci, eu tive doenças atrás de doenças, eu tinha um coquetel dentro da minha bolsa. Então, eu vivia de medicamentos. Toda semana eu tinha crise de enxaqueca. Todas as pessoas do meu trabalho já tinham pena de mim. Então, eu me acostumei que as pessoas tinham pena de mim. Então, para que eu ia ficar boa? Porque era o momento que eu tinha de atenção das pessoas. Isso acontece muito. A questão da imunidade, ela baixa, assim, quando você não tem o afeto, o carinho desenvolvido necessário. Mas essa questão de você se colocar nesse lugar de vítima, né? Porque já é uma situação difícil, de querer a atenção das pessoas de qualquer forma e conseguir essa atenção, seja no adoecimento, seja quando as coisas estão difíceis, ela passa a ser uma realidade para você. Porque é a única forma. Você está ali crescendo ou com seu pai, ou com a sua avó, ou com a tua família, que não tem aquele suporte, eles só vão te dar atenção quando? Quando você tira nota ruim na escola. Exato. Só vão te dar atenção quando? Quando você adoece. Só vão te dar atenção quando? Quando você briga com alguém. Então, é uma forma muito grotesca, mas é a única forma daquela criança, talvez, que não teve aquela figura paterna física, de ter uma atenção, um carinho, e a gente precisa dessa atenção e um carinho. Mas tem outra ausência paterna que acontece, que é o quê? Que é aquela ausência emocional. A Sueli está contando a história dela, que é uma ausência física mesmo, né? Não teve o físico, não teve o emocional. Isso acontece porque os pais separam, isso acontece porque o pai morre, isso acontece no caso da Sueli por circunstância da família, conta essa história. Mas, gente,
pessoas que trabalham demais, pais que trabalham demais. E chegam em casa e só dão um tablet ou presente ou coloca a criança na frente da televisão, é uma forma de ausência. Pais que estão no vício, seja pornografia, seja vício por álcool, seja vício por jogo, também tem essa falta emocional, esse suporte. Vou falar para vocês a minha história. Meu pai sempre trabalhou muito, mas ele é acostumado no sítio, é mais ogro. Ele fala assim que nunca lembrou da mãe dele, sentando ele no colo, dizendo que ama. Então ele não sabe fazer aquilo. Ninguém dá o que não tem. Então meu pai, toda vez que ele me chamava, eu já ia com medo de receber uma bronca. Toda festa de família, eu já ia preocupada que se eu fizesse isso ou se eu conversasse assim, eu poderia apanhar. E era tapa na boca, na frente de todo mundo. Não tinha regras, limites. Teve uma época da minha infância, ali quando eu estava formando as minhas emoções, que eu tinha raiva do meu pai. Eu falava para minha mãe, será que esse homem é meu pai mesmo? Eu não gosto dele. Né? Eu questionava se meu pai era meu pai. Ele não bebia, ele não tinha vício, mas a dor dele transferia para mim. Por ele não ter carinho do pai e da mãe, ele transferia. E o que isso influenciou na minha personalidade? Eu cresci extremamente insegura. Fui me relacionar com uma pessoa, meu primeiro relacionamento, casamento, foi com uma pessoa extremamente inflexível, que sabia de tudo, uma pessoa que tinha agressão física. Gente, isso é estranho. A dependência emocional é extremamente prejudicial para qualquer adulto. Então, quando eu não tenho a figura do meu pai, quando a gente estuda na psicologia o funcionamento psíquico, a primeira coisa tem Maslow, a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas. A primeira coisa que vem para você conseguir estar vivo é o quê? Necessidade básica. Fazer cocô, xixi, água, respiração. Mas a segunda é segurança. Se eu não me sinto seguro na minha primeira infância, se eu sinto que eu sou abandonada, que eu fui achada no lixo, que eu não tenho ninguém. Ou no meu caso, se eu sinto que qualquer coisa que eu for fazer, eu estou errada. Se tudo que eu vou fazer, eu corro o risco de ser de alguma forma podada, como eu vou me comportar na vida adulta? Eu cresço achando que as coisas não vão dar certo, que realmente o mundo é muito difícil, que eu sou injustiçada e eu sofro um embotamento afetivo. Né? Eu sofro com aquilo. Então, eu vou ser insegura e eu vou te falar, para a gente sair desse processo de dor, é muita terapia. É muita terapia, Carla. É muito desenvolvimento pessoal, muito, não é? Muito. Porque senão eu cresço frio, eu não consigo me relacionar, porque eu acho que todo mundo vai me abandonar ou vai me machucar. Exatamente. Né? Ou eu vou para o extremo, extremamente dependente emocional. Fico querendo a atenção em qualquer relação. E das duas pontas, eu não vou funcionar de uma forma saudável. Exatamente. A gente vê resquícios, né, no nosso dia a dia de todas essas ações, né? E muita terapia, mas a gente precisa querer. Precisa, não basta só falar, né, Carlos? Precisa. Se esse assunto está fazendo sentido para você, curte o nosso vídeo e envia para alguém que está precisando ouvir isso. Mas o principal, acho que o intuito da nossa mensagem hoje, quando a gente estava conversando, né, Sueli? Sim. A gente planejou esse vídeo nos dias dos pais, é o quê? Se você é pai, você precisa dar um suporte necessário para o teu filho, do jeito que você dá conta. Mas você precisa. Por quê? Vocês não têm ideia do quanto isso vai influenciar na vida do seu pequeno. E se você não teve isso do seu pai, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, comece pedindo ajuda, comece conversando com o irmão, com um amigo, mas é importante, essa dor pode estar te impedindo de prosperar na sua vida financeiramente, porque a gente cresce achando que a gente não é merecedor, né? A gente cresce achando que a gente não é merecedor. Uhum. Gente, por muitas vezes, eu estou sendo muito real aqui, em várias situações da minha vida, olha, eu me emociono para falar disso. Quando eu ganhava um presente, quando alguém falava, ai, Carla, você fala tão bem, aconteceu alguma situação, eu parava e falava assim, mas o que essa pessoa quer de mim? Já esperando? Eu achava que não era real.
Porque eu cresci achando que o que meu pai fazia, que a forma dele lidar, que eu não merecia amor, atenção, carinho. E minha mãe, muito submissa, nunca se posicionou ali. Então, eu tinha a falta afetiva dos dois lados, do pai e da mãe. Era real ou era imaginário? Independente, porque às vezes a gente cria na nossa cabeça, Sim, né, uma sim, situação. com certeza. Mas aquela é a nossa verdade. Durante a infância é a nossa verdade. Não basta a gente saber. Você fala, mas eu amo meu filho, eu dou presente, eu dou bicicleta, Exato. eu sou separado, eu dou isso. Não basta o seu filho saber que você o ama, ele precisa sentir. Exatamente. Entende? Então, se você é pai, busque mostrar esse sentimento. E como que a outra pessoa sente que você ama? É na conversa, é no olho, é no toque, é no tempo de qualidade. Precisa sentir. Essa é uma das coisas assim que a gente precisava passar para vocês. Com né? certeza. Você que não tem tempo, que está nessa correria, não é, Carlos? No trânsito, como é que foi seu dia? Como é que foi a aula? O que você fez? O que a professora falou? Qual foi a atividade? Ou quem está no cursinho é mãe de adolescente, que também nós somos, né, Carlos? Leva para cá, traz para cá. Transportar, ser Uber, né, de nossos filhos também é uma maneira de amar. Não terceiriza. Leva, busca, faz a diferença. Conversa. E aí a gente usa sempre essa fala, mas a outra pessoa está indisponível para conversar. Eu sou pai, eu tenho um filho, passou muito tempo, a gente está distante, meu filho está indisponível. Não é responsabilidade do teu filho, é você que tem que ir lá, que tem que conversar, é você que tem que puxar esse diálogo. Se você sofre com isso, vai buscar ajuda, mas é extremamente necessário. Porque a ausência da paternidade influencia no psicológico, na vida financeira, na vida social. Essa pessoa vai ter tendências para vícios, para álcool, para droga, porque ela vai buscar do lado de fora mecanismo para organizar do lado de dentro. Então, pais, busque entrar em contato com seus filhos. Então, filhos, você tem um pai, sim, aceite isso. Seu pai pode ser um bandido, seu pai pode ser o que for, mas ele é seu pai. Então a gente precisa aceitar isso. Nós somos como árvores. As nossas raízes nos dão suporte. As nossas frutos, que é o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos frutos só vão vir se a minha raiz estiver saudável. Se eu entender que eu tenho uma família, que eu tenho uma herança hereditária, por mais que eu não queira contar, mas eu preciso aceitar que eu tenho. Então, se você é filho e seu pai está muito ausente, mande uma mensagem. Talvez ele está fazendo o que ele dá conta. É o máximo dele. Mas você precisa fazer esse movimento. E se de tudo você não for possível, por questão de morte, Sim. não ter por perto, trabalhe uma figura paterna, né? Exato. Todos nós temos uma paternidade. Significar, né? Isso, seja em Deus, seja na espiritualidade, mas trabalhe uma figura paterna. Um tio, um vizinho, um professor, trabalhe essa figura paterna. Tem uma pessoa que você possa contar, que você possa desabafar. Isso é extremamente importante para a nossa saúde mental. Certo? Mais alguma coisa, Célia, que você acha que faltou a gente falar? Eu acho que a gente conseguiu passar o recado. Passamos. Gente, a gente não faz roteiro. Não. A gente só conversa e traz o tema para vocês. E a gente acha realmente que esse tema é muito importante. Com certeza. Se vocês quiserem algum outro tema, comenta aí. Não se esqueça de encaminhar nosso vídeo para pessoas que estão precisando, ou para pais, para filhos, que o intuito do nosso vídeo é confortar e acalentar o seu coração. Com certeza. Acho que finalizamos por aqui, né? Ficamos por aqui então, né, Carla? Até a próxima. Até a próxima.